Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Mais um dia estamos começando nesse devocional. Mais um dia estamos começando na presença de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar, nele devemos viver plenamente. Todos os dias aqui nós temos o nosso devocional da manhã, onde iniciamos o dia na presença de Deus. Esse é o dia que o Senhor está preparando para mim e para você. E tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Vamos permanecer nesse dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos chegando. Bom dia a todos. Bom dia, Jona. Que Deus abençoe. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe. Bom dia, Aline. Deus abençoe. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe. Bom dia, Vilma. Vamos chegando para mais um devocional. Como é bom. Como é bom começar o dia na presença de Deus. Não tem forma melhor de sermos instruídos, de sermos abençoados pelo Senhor. Começar o dia pensando em Deus, ouvindo o Senhor, isso nos dá segurança, isso nos dá alívio, isso nos dá esperança. Estar em Deus é a melhor decisão da nossa vida. Estar em Deus é a melhor escolha que fazemos para que a gente possa ter uma vida plena, abundante. Amém? Bom dia, Rose. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Que bom. Obrigado, Cláudia. Deus abençoe. Dona Heloísa, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vamos chegando. Que alegria poder estar aqui. É uma oportunidade que Deus está nos dando. É um privilégio a gente poder acordar com a nossa mente já no Senhor, né? A nossa mente já focada em Deus. Bom dia, José, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional e a gente precisa ter na nossa mente, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela nos tem lições, exemplos, para que a gente possa viver de uma forma mais leve, de uma forma mais abençoada. Toda a vontade de Deus está registrada nesse livro chamado Bíblia. E a palavra de Deus, ela tem lições práticas para mim e para você, que nos ajudam na nossa caminhada, nos ajudam na nossa jornada. Por isso que todos os devocionais, eles têm que ser devocionais práticos, devocionais onde você aprende junto comigo chaves importantes que te ajudam na jornada da vida. Precisa ser assim, porque o livro chamado Bíblia, onde contém a vontade prática de Deus para a nossa vida, é um livro prático, é um livro que se torna vida em nós, se o colocarmos em prática. É um livro onde contém diversas lições que todos os dias devemos colocar em prática, que nos ajudam a caminhar. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marta. Deus abençoe vocês. E hoje eu quero falar sobre decisões.
que nos dão direção na nossa caminhada. O tema hoje do nosso devocional é direção sem dúvida. Você recebe uma direção de Deus, você recebe um norte de Deus, e essa direção e esse norte para você seguir não gera em você dúvida. Não gera em você dúvida. A nossa vida nada mais é do que consequências das escolhas que fazemos. Entenda isso. Você está vivendo resultados das escolhas que você fez, das decisões que você tomou. E todo dia, bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Todo dia você toma, eu fiz um estudo uma vez sobre isso, faz muito tempo. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu tenho muitos cadernos que eu escrevo, eu gosto muito de escrever. E eu estava escrevendo essa mensagem ontem e eu lembrei, eu falei, nossa, eu tenho um caderno e eu só preciso achar, né? E lá eu sei que está escrito um cálculo que eu estudei, que eu fiz, e eu sei que vai caber nessa mensagem. A partir do momento que você acorda, até a hora que você vai dormir, sem perceber, você tomou de 400 a 1000 decisões no dia. Você sabia disso? Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Do momento que você acordou até a hora de você dormir, você tomou mais ou menos de 400 a 1000 decisões durante o dia. Decisões simples que geram consequências simples. E decisões mais importantes que geram consequências mais importantes. Todas as decisões, elas geram consequências. Todas. E o que você está vivendo hoje, o que você está na sua jornada hoje, é fruto de decisões que você tomou. E essas decisões que você vai tomar hoje vão repercutir na sua jornada lá na frente. Por isso que as nossas decisões, elas devem ser pautadas na direção de Deus. E hoje vamos falar sobre isso. Ter a direção sem dúvida. Ter a direção de Deus sem dúvida. E eu quero começar esse devocional lendo com vocês o Salmo 25. Já passamos por ele, junto, o livro de Salmos. Já passou por esse Salmo, o Salmo 25, versículo 12. Vamos ler esse Salmo como introdução para o nosso devocional. O tema da nossa conversa, como eu falei, vai ser direção sem dúvida. Diz assim a palavra de Deus: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Aquele que teme ao Senhor receberá do Senhor instruções do caminho que deve seguir. Entenda que a palavra de Deus, ela é o nosso manual. Como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, nela contém a direção que precisamos. É na palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É onde contém a direção que precisamos. E o salmista que escreveu esse salmo, que é o Salmo 25, versículo 12, ele entendeu exatamente isso. Ele disse: quem é o homem que teme ao Senhor? Esse homem que teme ao Senhor, aqui homem, queridos, é a raça humana, tá? Toda vez que a palavra de Deus, na grande maioria dela, fala homem, ela está falando homem na questão de humanidade, tá? Então é homem e mulher. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele, esse homem que teme ao Senhor, esse homem que se coloca diante de Deus,
esse homem que permanece no centro da vontade de Deus, ele, o Senhor, instruirá no caminho que deve seguir. A nossa direção, ela deve vir do Senhor. E deve ser uma direção onde não tenhamos dúvida. A gente, como cristão, a gente enfrenta também decisões difíceis na vida, mas enfrentamos com confiança, sabendo que Deus está disposto a nos dar a direção em cada situação. A gente já tem como convicção, ou pelo menos deve ter essa convicção, de que enfrentaremos decisões difíceis na vida, mas devemos enfrentar com confiança, sabendo que Deus está disposto a nos dar a direção. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E a gente sempre deve buscar em Deus qual caminho seguir. Nunca tome nenhuma decisão na sua vida sem a orientação de Deus. O rei Davi aprendeu isso de uma forma extraordinária e sempre que ele saía para a batalha, ele consultava o Senhor dos exércitos para saber qual estratégia usar para vencer o inimigo. E o Senhor sempre dava para o rei Davi uma estratégia que o fazia vencer a batalha. E nós estamos na batalha da vida e precisamos de estratégias para vencer as nossas batalhas diárias. Entenda que o Senhor, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o soberano Deus, Ele quer nos dar a direção certa para que a gente tome as decisões em todas, não estou falando em algumas, tá? Estou falando em todas as circunstâncias da vida. Todas as circunstâncias da vida. Deus nunca mantém a sua vontade em segredo. Ele quer que a saibamos através da sua palavra e que a sua vontade seja a instrução para mim e para você em todas as circunstâncias da nossa vida. No entanto, a nossa atitude diante das orientações de Deus é que vão fazer a diferença. Lemos no Salmo 25, versículo 12, que a primeira chave para que Deus possa nos instruir no caminho correto, nas decisões corretas, é o temor. Quem é o homem que teme o Senhor? Aquele que teme o Senhor receberá instruções. Então a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração e guardar isso e praticar é o temor ao Senhor. Entenda que temor não é medo. Muitas pessoas, infelizmente, confundem temor com medo. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mira, sejam bem-vindas. Deus abençoe. Temor não é medo. Temor é reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Do seu poder, da sua glória, da sua onisciência, da sua onipresença. E quem somos, meros mortais, limitados e dependentes completamente do Senhor. Temor é respeito, temor é reconhecimento e não é medo. Muitas pessoas confundem essa palavra, achando que temor é medo. Não devemos ter medo do Senhor. Pelo contrário, você tem medo do seu pai? Você tem medo da sua mãe? Não tenha medo. O Senhor, Ele quer nos relacionar, nos fazer relacionar com Ele de uma forma tranquila, de uma forma amorosa, de uma forma com temor, respeito e reconhecimento de quem Ele é. Então, quando você reconhece, entende esse temor, você permanece na presença de Deus, você está abrindo as portas da sua vida dessa forma, para que Deus te dê a direção correta. Eu separei aqui algumas coisas importantes que eu e você devemos fazer, que vai nos ajudar a receber a direção de Deus, a estar atento à voz de Deus e fazer cada um de nós tomar uma decisão correta em todas as circunstâncias da vida. São algumas medidas que vão nos ajudar a discernir as instruções de Deus
não importando qual seja a situação que você está vivendo. Entenda o seguinte: para Deus não existe o impossível. Para Deus não existe uma situação tão grande, um contexto de vida tão difícil, que Deus não possa te dar uma direção de como atravessar, de como enfrentar e de como solucionar as questões e demandas da vida. Não se preocupe, Deus é acima de tudo. Deus, ele enxerga aquilo que não enxergamos. Deus, ele tem aquilo que não temos. Deus faz aquilo que não fazemos. Então descansa nessa palavra. Não importa aquilo que você está vivendo, Deus sempre vai te dar um escape, uma direção, um norte, uma luz, para que você possa realmente vencer todos os desafios que se apresentam na vida. Amém? A seguir vão ser algumas medidas que eu quero deixar aqui bem claro, de forma clara, objetiva para você, para que você possa discernir, entender a direção de Deus. Sabe, queridos, durante o dia, a gente tem muitas vozes falando aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Muitas. Nós temos as vozes internas, que são nossos sentimentos, que são produzidos de acordo com aquilo que vivemos. Nós temos as vozes da nossa mente, que fica o tempo todo produzindo, pensando. Nós temos as vozes externas, que são amigos que querem dar conselhos, pessoas criticando, situações falando ao contrário, coisas que você enxerga e não vê saída, as vozes, os dardos inflamados de Satanás, que o Paulo deixa bem claro isso, diariamente sendo jogado na nossa mente. Existem diversas vozes que, quando acordamos, elas começam a trabalhar em nossas vidas. Por isso precisamos saber discernir a vontade de Deus. Precisamos discernir aquilo que Deus quer como direção, como lição para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Primeira coisa que precisamos entender é que, para discernirmos a vontade de Deus, discernirmos a direção de Deus, a primeira coisa que precisamos entender é que precisamos limpar o caminho. Limpar o caminho. O que significa isso? Desejamos ouvir a voz de Deus, amém? Mas devemos remover todos os obstáculos que estão na nossa frente. Todos os obstáculos que possam nos impedir de estar atento com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Limpar o coração é a primeira coisa. Limpar o coração do pecado. Sabe, queridos, qualquer atitude pecaminosa ou hábito que nos faz distanciar de Deus deve ser removido antes de prosseguirmos. Porque as nuvens do pecado na nossa mente, elas são como uma névoa que obstrui a nossa visão e não enxergamos a vontade de Deus. Lembra quando Paulo estava na estrada de Damasco? Ele estava ali perseguindo os cristãos e ele teve um encontro genuíno, maravilhoso com Jesus Cristo. Vocês conhecem a história? Ele caiu do cavalo, alguns dizem que ele não estava no cavalo, ele simplesmente viu uma grande luz, mas os historiadores dizem que ele estava num cavalo, e quando ele viu uma grande luz na sua frente, ele caiu do cavalo, porque ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento ele ficou cego, ele não enxergava nada, e ele foi para uma cidade. E chegando nessa cidade, um homem de Deus, que também foi avisado por Deus, chamado Ananias, ele foi ter com Paulo. E quando Paulo esteve com ele, eles oraram juntos. E a palavra de Deus diz que Paulo teve as escamas dos olhos retiradas.
caídas. E ele voltou a enxergar de outra forma. E é isso que às vezes nos impede de ouvir a voz de Deus e de ouvir a direção de Deus. Nós estamos envolvidos em pecado, nós estamos envolvidos em práticas que nos distanciam da presença de Deus. E isso causa em nós escamas nos olhos. E não enxergamos a vontade de Deus. Pergunte a Deus sempre que você orar. Bom dia, William, seja bem-vindo, meu amigo. Pergunte a Deus se há alguma coisa na sua vida que não se encaixa com a sua identidade de filho e de filha. Ore a Deus, Pai, som do meu coração, som da minha vida, vê se há em mim algo que não se encaixa com a minha verdadeira identidade de filho, de filha, de seguidor de Cristo. E peça para Ele revelar alguma coisa específica, algum pecado específico. E aí imediatamente você confessa o seu pecado, se arrepende e continue a sua jornada. Um pecado, ele é um obstáculo que vai te privar de viver a direção de Deus para a sua vida. É importante você olhar para você e orando a Deus, limpando o caminho, para que você possa realmente discernir a vontade de Deus no seu coração. Isso é importante. Limpe o caminho. Limpe o caminho. Submeta os seus desejos, as suas vontades ao senhorio de Cristo. Porque às vezes os seus desejos, as suas vontades, que não estão alinhadas com a vontade de Deus, pode ser um obstáculo para que você não consiga discernir e entender a vontade de Deus para a sua vida. Então esses são obstáculos que precisam ser removidos. Por isso que eu chamei de limpando o caminho. Você precisa tirar isso da sua frente, para que você possa seguir a direção correta em Deus. Então a primeira coisa é limpar o pecado do seu coração, das suas práticas, dos seus hábitos. Pedir para Deus sondar se existe alguma coisa que não se encaixa na sua identidade com Cristo, que é de filho e de filha. E ser limpo, purificado pela graça de Deus sobre a sua vida e seguir o seu caminho. E a outra coisa para limpar o caminho é você pegar todos os seus desejos, as suas vontades e submeter ao senhorio de Cristo e deixar que Ele trabalhe e que Ele faça. Submeta-se a Ele, a sua vida por completa. Quando você puder dizer honestamente que você deseja que a vontade dEle prevaleça, que ela seja feita, Ele vai te dar uma direção clara do que fazer, de que decisão tomar. Então a primeira coisa é limpe o caminho. Segunda coisa importante para que a gente possa discernir, entender a vontade de Deus, é exercitar a paciência. É exercitar a paciência. Entenda que algumas decisões na vida são urgentes, pelo menos a partir de uma perspectiva humana, elas se tornam urgentes. Você, de repente, pelo imediatismo, você quer uma decisão para ontem. Mas, no entanto, exigir uma resposta imediata de Deus é um sinal de desconfiança. Porque Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua forma. E a forma e o tempo de Deus são perfeitos. Então tenha paciência. Ter paciência é aguardar no Senhor, com confiança, com tranquilidade e com paz. Paciência exige uma disposição de confiança e de entrega ao Senhor e se submeter ao seu tempo, porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. Então, esperar com paciência no Senhor nos faz entender e viver a sua vontade perfeita para nós. Entenda que esperar em Deus nos faz amadurecer. Esperar em Deus nos faz crescer. Existem orações que elas têm respostas imediatas. Eu já tive experiências de orar e as coisas acontecerem no instante.
mas também já tive experiências de orar e Deus ficar em silêncio. E isso me causou um certo desespero. Hoje não, porque para mim o silêncio de Deus significa também que Ele continua trabalhando e que o tempo dele chegará. Então tenha paciência, aguarde o tempo no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, eles jamais serão envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor são produzidos nele esperança. Esperança é exatamente isso. É esperar com convicção e certeza de que Deus, que vê tudo, sabe tudo, age no tempo certo e na hora certa de nossas vidas. A nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança se chama Jesus Cristo. Amém? Olha o que está escrito no Salmo 25, versículo 3 agora. Nenhum dos que esperam no Senhor ficará decepcionado. Nenhum dos que esperam no Senhor ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Aqueles que esperam no Senhor jamais serão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem de forma traiçoeira. Espera no Senhor. Espera no Senhor. A paciência é a chave fundamental da expressão de confiança em Deus. Terceira coisa importante que precisamos entender, que precisamos colocar como lição na nossa vida para discernir a vontade de Deus. Persista na oração. Persista na oração. Quer saber a direção de Deus, quer saber a vontade de Deus, quer estar atento à voz de Deus, persista em oração. Só porque você não recebeu uma resposta imediata do Senhor, isso não significa que você não foi ouvido por Deus. Isso não significa que Deus não prestou atenção naquilo que você falou. Entenda uma coisa, guarde isso no seu coração. Nenhuma oração sua é em vão. Nenhuma oração sua é em vão. Todas elas feitas em Cristo, todas elas são ouvidas por Deus. Agora, a resposta de Deus, o agir de Deus, vai ser no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Então, só porque você não recebeu uma resposta imediata do Senhor, isso não significa de que ele não está ouvindo. O ponto de oração persistente é manter-se perseverante todos os dias num relacionamento com Deus. Porque oração é isso, é um relacionamento com Deus, é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus, que você pode fazer a qualquer momento, a qualquer instante, em qualquer lugar. Enquanto você espera, ore. Enquanto você não tem resposta, ore. Enquanto você está caminhando, se movimentando, agindo, ore. Aprofunde o seu relacionamento com Deus através da oração. A oração nos muda, a oração nos transforma, a oração nos amadurece. Ore. Ore, porque a oração vai fazer você entender a vontade de Deus quando ela se manifestar, a direção de Deus quando ela se manifestar. A oração deve ser a chave principal da nossa movimentação em Deus. Em Deus. Ore. Oração deve ser um estilo de vida. Não deve ser um momento, não deve ser uma válvula de escape. Quando não está tudo bem, aí eu vou orar, não. Lembre-se que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus.
O ser humano, ele sofre, na maioria das vezes, porque ele deixa Deus no final da história e não no início. A maioria das pessoas procuram Deus quando o calo aperta. Procuram Deus quando as circunstâncias não têm mais saída. Procuram Deus quando o sofrimento está mais intenso. Na verdade, tem que ser ao contrário. Deus deve ser o start de todas as coisas na nossa vida. Deus deve ser o início de tudo nas nossas vidas, principalmente das decisões que devemos tomar. Como eu disse no início desse devocional, nós somos frutos. A vida que vivemos, elas são resultados de escolhas que fizemos lá atrás. E as decisões que eu tomo hoje são decisões que vão refletir no amanhã. A nossa vida, ela é resultado das decisões que tomamos. Então, persista na oração, persevere na oração. Paulo diz, orai sem cessar. Os grandes homens de Deus, a gente está fazendo a leitura bíblica anual, e vocês que estão junto comigo nessa leitura bíblica anual, nesse grupo, vocês vão perceber que os grandes homens de Deus tiveram uma coisa em comum. Eram pessoas de oração. O próprio Jesus Cristo era um homem de oração enquanto ele esteve aqui conosco. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver diversas vezes relatos de que o próprio Jesus se afastava da multidão e ia orar ao Pai. Se ele fez isso sendo Deus, quem somos nós para não fazer, não necessitarmos disso? A oração, ela deve ser um estilo de vida. A oração é uma ação em relação ao nosso relacionamento com Deus, para obter dele a direção, a clareza e a paz de espírito para as tomadas de decisões da vida. Amém? Próximo ponto importante, já estamos caminhando para o final do devocional, próximo ponto importante para estarmos tranquilos, entender a vontade de Deus e discernir a vontade de Deus para as nossas decisões, é descansar nas promessas de Deus. Quando descansamos nas promessas de Deus, as nossas decisões, elas são mais confiantes, porque sabemos que existe uma promessa para a nossa vida. A fim de descobrir o que o Senhor quer que façamos diante das situações, precisamos primeiro acreditar nas suas promessas. Ele nos assegura que Ele vai responder às orações daqueles que pedem, daqueles que buscam e daqueles que batem. Se você observar nas entrelinhas da palavra de Deus em alguns versículos chaves, você vai perceber que o Senhor nos chama para clamar a Ele sempre, para orar a Ele sempre, acreditando nas promessas dEle. A Bíblia é um livro onde, como eu disse no início desse devocional, está registrado ali, pela permissão de Deus e pela sua soberania, a sua própria vontade e as suas promessas para mim e para você. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, muito conhecido de todos nós, mas uma coisa é conhecer o versículo, outra coisa é viver o versículo. Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi na vida com o tempo é que somos homens e mulheres cheios de teoria, Mas posso te dizer uma coisa? A teoria não muda nada. A teoria não faz nada acontecer. A teoria não gera movimento. A teoria não faz nada. Estamos em um mundo onde milhares e milhares e milhares de pessoas
têm profundos conhecimentos, são recheados de teoria, mas estão com as suas vidas detonadas. Porque nenhuma dessas teorias, inclusive as teorias que aprenderam na palavra de Deus, não foram colocadas em prática. Teoria sem prática não gera resultado. Teoria sem prática não gera resultado. Então, as instruções de Deus só se tornarão realmente vida em nós se elas forem colocadas em prática. Leia a palavra de Deus, absorve o seu conteúdo e execute, e você terá a sua vida transformada. Esse versículo que vamos ler é um versículo muito conhecido, mas poucos praticam. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: peçam, e lhes será dado. Busquem, encontrarão. Batam, a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Isso é uma teoria. Amém? Só que as pessoas não pedem, as pessoas não buscam e as pessoas não batem. E depois reclamam que não receberam, que não encontraram e que a porta não foi aberta. Entendeu? A vida com Deus é uma vida prática. Porque aqueles que pedem realmente na prática receberão. Aqueles que buscam realmente na prática encontrarão. Aqueles que batem realmente na prática, a porta será aberta. Se de tudo que vocês ouviram no devocional, vocês não assimilarem e guardarem só isso que eu acabei de falar, já valeu a pena. Coloque a sua vida em prática. E por último, as decisões da vida, a vontade de Deus, gerem em nós paz. Devemos esperar a vontade de Deus e discernir a vontade de Deus em paz. O último processo de decisão para que possamos entender a vontade de Deus e vivê-la é deixar a paz de Cristo atuar no nosso coração. Qualquer decisão que você for tomar na sua vida, esteja em paz. Que a paz de Cristo seja o vosso árbitro. Isso está em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos por isso. Qualquer decisão que você for tomar na sua vida, se você não estiver em paz, não tome a decisão. Porque certamente essa decisão não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai gerar em você paz, tranquilidade na tomada de decisão. Quando a direção é de Deus, a primeira coisa que acontece é que a paz de Deus entrará no seu coração e na sua mente. E essa é a prova final de que você está seguindo o caminho correto para a tomada das decisões da vida. Decisões sem dúvida é assim. Decisões sem dúvida vai gerar em você paz, vai gerar em você discernimento, paciência, perseverança, tranquilidade. É dessa forma que devemos tomar as decisões na vida. Quando você se depara com uma decisão e não sabe o que fazer,
Lembre-se da palavra de Deus, que é o seu principal método de falar conosco. Você também percebe as orientações de Deus através da paz, que serve como balizador, como juiz na sua vida. Quando você espera pacientemente em ouvir a voz de Deus, você receberá a voz de Deus, as instruções necessárias para a tomada de decisão confiante, sabendo que Deus lhe deu uma direção segura. Mantenha-se em oração, tenha paciência, mantenha perseverança, descanse no Senhor e nas suas promessas e receba a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Amém? Esse é o devocional de hoje. Essa é a palavra que eu quis deixar para vocês. Decisões, sem dúvida. Como eu falei, quando acordamos de manhã, até o fim do dia, tomamos dezenas e dezenas de decisões. Algumas tranquilas, como que roupa eu vou vestir, o que eu vou comer no meu café da manhã, com quem eu vou me encontrar daqui a pouco. São decisões simples. Mas existem algumas decisões na vida que são decisões mais sérias, que podem comprometer toda a sua história, podem comprometer toda a sua vida. Como eu falei, hoje você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás através das escolhas e decisões que você teve. Então, receba as orientações de Deus através da sua palavra e tome as decisões corretas, mantendo a paz de Cristo em seu coração, mantendo a perseverança naquilo que Deus te ensina, aquilo que Deus te promete, aquilo que Deus te pede para fazer. Mantenha-se no estilo de oração, no estilo de vida de oração. Descanse nas promessas de Deus. Isso tudo vão ser caminhos para que você possa receber a direção de Deus. Tema ao Senhor e Ele estará sempre te dando a direção certa para as tomadas de decisões. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração e para que Deus possa realmente nos orientar a cada dia de como viver, do que fazer e como fazer. Só em Deus nós temos a segurança de uma vida plena, de uma vida completamente alicerçada na sua vontade. Dessa forma o seu plano se realiza e os seus princípios para a nossa vida são estabelecidos. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença neste momento. Presença essa que está conosco desde que acordamos. Obrigado por nos acordar e nos trazer diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque toda manhã as Tuas misericórdias se renovam, o Seu amor nos alcança. Obrigado por nos trazer nesta manhã a mais um dia de vida. Toda vez que acordamos, o Senhor está dizendo para cada um de nós: ei, meus planos continuam de pé, a obra que eu comecei ainda não acabou. Vem comigo, vamos viver esse novo dia na minha presença, vivendo a minha vontade, fazendo aquilo que me agrada, para que o Senhor possa fazer isso. Devemos permanecer na sua presença. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra de hoje, que nos mostrou que na nossa vida temos milhares e milhares de decisões, desde as mais simples até as mais complexas. Mas são decisões que refletem na nossa vida e na nossa caminhada. Mas o Senhor nos ensinou que é no Senhor que está a nossa decisão. É no temor que temos ao Senhor que nos fará receber a Tua graça, o Teu favor, nas instruções que o Senhor tem para cada um de nós. A Tua palavra nos ensinou que devemos submeter todas as nossas vontades, todos os nossos desejos ao Senhor. Que devamos limpar o nosso caminho, tirar de nós todo pecado, toda aquela prática que não agrada o Teu coração. Devemos olhar para a nossa vida e ver se há alguma coisa que nos faz distanciar da Tua presença. Por isso, Pai, Te pedimos, sonda o nosso coração, sonda a nossa vida
e nos revela, Senhor, se existe alguma coisa que não te agrada, se existe alguma coisa que nos faz desviar a rota e que nos faz ter escamas nos olhos e que os nossos ouvidos estão tapados para não te ouvir. Que isso tudo caia por terra. Limpa-nos, nos purifica na tua presença. Que possamos verdadeiramente ser homens e mulheres dignos de estar diante de ti, limpos, purificados, transformados pelo Senhor. Limpa o nosso caminho, Senhor, para que possamos ter acesso tranquilo, sem sentimento de culpa, diante da tua presença. Aprendemos através da tua palavra que devemos nos agarrar nas tuas promessas, porque o Senhor diz que aquele que busca encontra, naquele que pede recebe, naquele que bate a porta será aberta. Que possamos colocar isso tudo em prática. Oh Deus, que a nossa vida não seja uma vida teórica, mas que seja uma vida prática diária na tua presença. Nos dê ânimo, nos dê coragem, nos dê força, para que possamos praticar a tua palavra, para que ela se torne vida em nós, para que possamos ter uma vida prática, verdadeira na tua presença. Por isso, Pai, sabemos que a teoria é importante, é bom conhecer, mas a prática é que vai fazer todo esse conhecimento gerar resultados em nós. Por isso, Pai, nos anima, fortalece a nossa fé e renova a tua presença, para que possamos continuar firmes no propósito e nos planos que o Senhor tem para nós. Fica conosco, Senhor, nos ajudando, nos orientando, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Nos dê a paciência, a tua palavra ensinou isso hoje. Nos dê a paciência de aguardar o teu tempo, de aguardar o seu momento, porque o Senhor é perfeito. Muitas coisas ainda não recebemos porque não estamos preparados para isso. Não temos a maturidade suficiente para receber. Mas no momento certo, as tuas bênçãos serão derramadas sobre cada um de nós. E estaremos maduros o suficiente para administrá-las todas elas e viver da melhor forma com o Senhor. Pai, eu te peço agora por todos aqueles que estão online conosco, os abençoe em tudo, Pai. Que esta palavra penetre o coração de cada um deles e produza vida, esperança, renovo, e que eles possam assimilar a tua palavra e colocá-la em prática imediatamente, para eles viverem o melhor nesta terra com o Senhor. Abençoa cada casa, cada família, abençoa seus filhos, seus negócios, onde eles estiverem, derrama a tua graça sobre eles, os guarda, os protege, os livra de todo mal, tira tudo aquilo, Espírito Santo de Deus, que não provém da vontade do Senhor, e que haja somente espaço para a tua verdade, para a tua palavra, para a tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Eu não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra os visite, os conforte, os transforme, que a tua presença seja uma presença real na vida deles e que eles possam viver na prática tudo aquilo que aprenderam através da tua palavra. Obrigado, Pai, por este dia, por esta manhã. Nos renova na tua presença. Derrama sobre nós a tua graça, o teu favor, e que seja um dia extraordinário na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai. Que as nossas decisões sejam pautadas, alicerçadas na tua palavra e na tua vontade. Que a tua vontade prevaleça, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. É no teu nome que eu oro e é no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que essa palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Amém? Esse foi o nosso devocional de hoje e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais uma palavra de Deus para o nosso coração, mais uma instrução de Deus prática para a nossa vida diária, porque essa é a palavra de Deus, é uma palavra prática, objetiva, direta, para que possamos caminhar juntos em Deus. Amém, queridos? Aqueles que chegaram agora, fica aqui o meu bom dia, que Deus os abençoe. Essa palavra vai ficar gravada aí no meu perfil, espalhe, compartilhe, depois ela vai para o YouTube também. Para quem não conhece os meus canais, as minhas redes, vai depois aí no link do perfil, lá você tem tudo, tem os devocionais,
tem um canal do YouTube, se inscreva lá no canal, tá tudo lá, tudo fica lá guardado, tá bom? Que vocês possam ter um dia repleto da graça de Deus, tá bom? Continuamos o nosso desafio da leitura dos Salmos. Hoje vamos ler o Salmo 96, tá bom? Continue firme, tá? Estamos lá com o grupo da leitura bíblica anual. Daqui a pouco eu vou estar postando lá a leitura de hoje e vamos caminhando porque a vida com Deus é uma vida de movimento, nada de vida parada, nada de vida estagnada. Vida com Deus é uma vida de realizações, conquistas e movimento. Vamos caminhando, né? Jesus disse para Moisés: por que clama a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. E é o que precisamos fazer, marchar todos os dias na direção correta, pelas instruções do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, queridos, e até amanhã. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de vocês, e amanhã, se Deus quiser e assim permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã. Que Deus te abençoe e até amanhã.